Fala galera do nono ano, começamos hoje um capítulo novo, o capítulo das chamadas funções químicas, que são os ácidos e as bases. No dia a dia, no nosso dia normal, nós temos substâncias, órgãos que podem ser ácidos, que podem ser básicos ou alcalinos. Então, nas funções químicas, essas substâncias são semelhantes. Mas aí a gente vai dividir em funções orgânicas e as funções inorgânicas. Nas funções inorgânicas, a gente tem os óxidos, ácido, base e sal. Ok? Então a gente vai ver primeiro os ácidos, tudo sobre ácido, depois a gente vai ver base. Enquanto o ácido ele pode danificar de alguma forma as, os órgãos, as bases, ao contrário, eles fazem com que ocorra uma neutralização. Então, quando alguma coisa é ácida, a gente coloca alguma coisa básica para que haja neutralização. Por exemplo, o estômago da gente. O estômago da gente está ácido, a gente coloca leite, porque leite é básico. Então, a gente já vai entendendo lá na frente que quando se tem a substância ácida, eu preciso de uma substância básica para que haja neutralização. Você está com o estômago com azia, está ácido. Você coloca um antiácido, você coloca um sorrisal, você coloca as pastilhas que ficam efervescentes, eles neutralizam a acidez. O leite faz isso. Então, seu pai, se tem azia, tem às vezes, pode dar um copo de leite aí que eu estou com o estômago ardendo. Ou ele coloca bicarbonato de sódio para neutralizar a acidez dos locais, ok? Beleza? Então vamos trabalhar primeiro funções inorgânicas que são ácidos e bases. Como é que eu vou reconhecer, professor, uma substância ácida? Muito fácil, muito fácil. Toda substância que é ácida libera hidrogênio, libera o chamado H+. Então, quando eu estou com o estômago ácido, houve uma liberação química de hidrogênio aqui, ó, em meio aquoso. Essas reações formam soluções aquosas e são condutoras de eletricidade. São essas substâncias ácidas que dão o sabor azedo à substância. Ok? A acidez ela vai provocar um azedume na substância. Por exemplo, quando você deixa um leite em cima da mesa e esquece, se você for provar o leite, ele está ácido, está azedo. Por quê? Porque a bactéria do ar, ela consome o leite e libera hidrogênio, libera H+. Aí ela deixa aquela substância ácida. Aí não presta mais para a gente consumi-la. Por quê? Porque ela vai aumentar demais a acidez do nosso organismo. Beleza? E a gente tem uma acidez, um pH de estômago, a gente tem um pH de 2 pH. A quantidade de hidrogênio que a gente tem lá é de 2. Se aumentar muito, aí a gente começa a ter problemas de azia, má digestão. Possui várias utilizações no meio da saúde, alimentar, industrial e beleza. Então, quer dizer, a acidez não é só prejudicial. A gente fala prejudicial com relação aos órgãos, porque realmente, se você tiver acidez em determinado órgão, por muito tempo, aquilo ali vai envelhecer, vai escarificar o órgão. Mas ele é muito utilizado nas indústrias. A coalhada que o pessoal toma é o leite, onde a gente coloca bactérias que só vão fazer acidificação do leite sem prejudicar a nossa saúde. Então, eu posso pegar o leite, colocar uma bactéria que faça essa fermentação, produzindo esse processo. Claro que todo mundo conhece o Cebion, né? Uma pastilha que você coloca dentro da água e ela é efervescente. Ela é
uma substância ácida. Então, as pessoas que têm acidez e estão gripadas, têm que ter muito cuidado para tomar essa substância, tomar a vitamina C, que é uma substância inofensiva, a vitamina C, mas como ela é efervescente, ela pode prejudicar a pele do estômago, por exemplo. Okay? Aqui você tem a aspirina, que é o ácido acetil salicílico. Se a pessoa tomar por muito tempo, também pode prejudicar a, a, a acidez do estômago. Aqui eu tenho uma substância que é encontrada no óleo do peixe, que é o ômega 6, 3 e 9. O ômega 6, 3 e 9 é muito utilizado para diminuir gordura no corpo, diminuir o colesterol. Por quê, professor? Como ela é ácida, ela não vai deixar que a gordura ela fique presa nos vasos sanguíneos. A gente já ouviu, você já deve ter ouvido falar, eita, cebola é bom porque ela afina o sangue. Alguém já pode ter ouvido essa expressão. Cebola é bom porque ela afina o sangue. O problema é que quando a cebola entra no sangue da gente, como ela é ácida, né? Ácida, ela quebra a gordura. E essa gordura não vai ficar presa dentro do seu sangue. Ela vai diluir essa gordura e, consequentemente, não vai haver essa gordura presa no estômago. Tranquilo? Beleza? Fácil. Aqui algumas substâncias que a gente encontra que são ácidas. Ó. Vinho. O vinho só é formado porque a uva já é ácida e as bactérias tornam ela mais ácida ainda. Forma-se o vinho, por exemplo. Se a bactéria continuar ainda consumindo essa uva desse vinho, ela vai tornar o vinho um vinagre. Por exemplo, se eu pegar um vinho e deixar na geladeira por muito tempo, ele vai se transformar em vinagre. Eu tenho um leite fermentado aqui, ó. O nome já diz leite fermentado. Quem fermenta esse leite, esse iogurte, por exemplo, quem fermenta são bactérias. É feito os lactobacilos vivos. Os lactobacilos, eles acidificam o leite, fazendo com que aquele leite especial, aquela bactéria especial, aumente bactérias benéficas para o nosso corpo, que estão presentes no intestino. Isso chama flora intestinal. Aqui tem uma coisa que é horrível, né, para a gente, né? São os refrigerantes. São terríveis porque tem uma acidez muito alta, além do açúcar, claro, e vai provocar um desgaste muito grande dentro do nosso organismo. Beleza? Tem que ser feito com moderação. Beleza? Na indústria aqui, por exemplo, eu tenho fertilizantes. Chego numa região, e aquela região ali é uma região onde o solo precisa ser mudado, e às vezes ele não consegue formar um solo de boa qualidade para que a planta se alimente. Porque, veja, eu vou plantar alguma coisa que se alimenta do solo. Aí, às vezes, o solo não oferece para a planta aquilo que é necessário para ela. Então, eu coloco fertilizante. Aí eu tenho que ter cuidado, porque a maioria dos fertilizantes tem uma acidez elevada. E aqui eu tenho um ácido muito conhecido, principalmente pelas donas de casa. Isso aqui é um ácido tão forte, quando geralmente a gente vai se mudar de casa, quando a gente chega na casa nova, a gente coloca esse ácido, ele é capaz de matar um monte de bactérias. Quer dizer, você fica livre se tiver alguma bactéria lá, que seja bactéria degradante. E aqui a dinamite, o pó da dinamite é altamente ácido. Como são classificados os ácidos? São aqueles que são encontrados sem oxigênio e aqueles que possuem oxigênio. Aqui, ó. O nome já está dizendo tudo. Ó. Hidrácidos. Desculpa. Hidrácidos. Tem a presença do hidrogênio, mas não tem a presença do oxigênio. Aqui eu tenho oxiácidos.
oxiácidos, está dizendo que é presença de oxigênio mais hidrogênio. Lembrando, todo ácido, a característica principal dele é possuir o hidrogênio. Okay? Tem ácido aqui, tem hidrogênio aqui, já é um ácido. Okay? Todos eles têm hidrogênio na frente para mostrar que é um ácido. Aí, quando eles têm o hidrogênio e também tem o oxigênio, aí a gente já chama eles de oxigênios ácidos. Presença de oxigênio, o hidrogênio sempre tem que ter, o hidrogênio é quem dá a acidez ao elemento. Então, eu tenho hidrácidos sem o oxigênio, tem o hidrogênio, claro, e o oxiácido, a gente já sabe que ele tem hidrogênio, sabe? E não e tem a presença do oxigênio, então fica oxiácidos, ácidos com hidrogênio mais oxigênio. Hidrácidos já tem o hidrogênio, não tem oxigênio. Okay? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. O que quer dizer hidrogênio ionizável? É aquele hidrogênio que é capaz de trocar informações com outros elementos. Lembra dos íons que a gente falou lá atrás. Tem o elétron, no meio eu tenho os prótons e nêutrons, e ao redor eu tenho os elétrons. Pronto. Então, esses hidrogênios ionizáveis são aqueles que têm capacidade de trocar elétrons com outros elementos. Então, monoácidos. Só tem o quê? Um hidrogênio. Diácidos. Dois hidrogênios. Tri, três, tetra, quatro, pentas e assim vai, certo? Aí eu tenho aqui o nome deles, aqui, ó, monoácidos. Dois diácidos. Três, triácidos. E quatro, tetrácidos. Okay? Então, eu vi a classificação quanto à presença do oxigênio. Hidrácido tem só hidrogênio. Oxiácido tem hidrogênio, mas tem a presença do oxigênio. Então, o oxigênio é uma substância ácida. É engraçado notar que quando a gente fala em sistemas energéticos, primeira vez que o oxigênio surgiu na atmosfera, a gente pensa que ele foi captado por seres capazes de fazer respiração. De jeito nenhum. Primeiramente, o oxigênio apareceu, surgiu na atmosfera, oxidou, enferrujou todos os elementos que ele podia enferrujar, se ele tivesse afinidade, consequentemente, se ele tem uma ligação com outro elemento, uma afinidade com outro elemento, o oxigênio ele queima esse elemento. Um exemplo é quando você pega uma maçã, você corta ela e deixa ela em cima do seu balcão. Rapidamente, o tecido da maçã ele fica marrom, porque o oxigênio do ar vai lá, tem afinidade. Tem afinidade com o tecido da maçã e, consequentemente, vai torná-lo oxidado, vai oxidar, vai queimar, ok? Esse tecido. Então, não é bom não isso. Acontece isso no corpo da gente. Por exemplo, quando tem reação no corpo da gente, em que a liberação de oxigênio, o oxigênio solto dentro do meu corpo, ele vai queimar a pele interna do meu organismo. Regra prática para determinação da força de um ácido. Eu vou mostrar isso aqui, mas eu não vou cobrar isso, porque assim, é só para você olhar na tabela periódica e ver quanto mais à esquerda os elementos estão, mais à esquerda, mais ácidos eles são. Ácido de iodo, ácido de bromo, ácido de cloro e ácido de flúor. Quanto mais à direita, mais fraco. Quanto mais à esquerda,
mais forte eles são. Então, para isso eu precisaria estar ligado a uma tabela para ver a localização de cada tipo de elemento. Então, os hidrácidos, quanto mais à esquerda, mais forte. Quanto mais à direita, mais fracos. Oxiácidos. Aí eu tenho o hidrogênio, o elemento e o oxigênio. A fórmula de um ácido, de um elemento, é qualquer temos em que a massa é igual a Y do oxigênio menos X do hidrogênio. Dá um exemplo aqui. Ó. Se M é maior ou igual a 2, é um ácido forte. M. Se M for menor ou igual a 1, ácido fraco. Vou dar um exemplo aqui, um ácido forte. Se for maior do que 2, M maior do que 2. Ó. HCl, ó. Eu vejo aqui, ó. Y é o oxigênio. X é o hidrogênio. 4, isso? Menos 1. 4 menos 1 é 3. É maior ou igual a 2. É forte. Aqui, ó. 4 menos 1. 3 menos 4 menos 2. Beleza? E aí eu tenho M menor que 1 ou igual, é um ácido fraco. Aí eu tenho H3PO4. 4 menos 3, ó. 4 menos 3, 4 menos 3 é igual a 1. Menor ou igual a 1, isso se forma um ácido fraco. Tranquilo? Beleza? Isso é na prática que a gente vê isso aí. Depois faz um exercício e você vai ver isso aqui. Tranquilo? Fácil. Hidrácidos, eu vou saber somente pela tabela periódica. Já oxiácidos, eu tenho que fazer um bisuzinho aqui. Pego o M aqui e faço essa tabelinha. Beleza? Formulação e nomenclatura dos ácidos. Como assim? Vamos fazer uma ideia do que seja a fórmula e o nome dos ácidos. Como é que eu vou chamar o ácido? Por exemplo, eu tenho ácido clorídrico, eu tenho ácido fosfórico, eu tenho ácido nítrico, eu tenho vários ácidos. Como é que a gente coloca o nome deles? Ó, o ácido, a gente já viu, que ele é formado pela presença de hidrogênio, pelo cátion H+, e ânion qualquer. Eu tenho HI, eu tenho um ácido de iodo. Então, o que vale é a presença do hidrogênio. Portanto, podemos representar a sua fórmula da seguinte maneira. Olha, presença de hidrogênio, é o H+, e A, que é o ânion qualquer, que é o elemento qualquer. Então, a fórmula seria HX. Pronto. Formada aí a minha fórmula de fazer ácidos. Aí eu quero saber como é que eu vou nomeá-los. Como é que eu vou colocar o nome de cada um. O nome de um ácido é feito basicamente da seguinte forma. É muito fácil, muito fácil. Com o tempo você vai ver que não tem mistério. Eu pego a palavra ácido. Por quê? Porque eu estou falando de ácido. Claro, né, professor? Ácido, o nome do elemento e a terminação hídrico. B. Ácido. Eu pego o elemento cloro. Ácido, cloro, hídrico. Aí fica ácido clorídrico.
HCl, ácido clorídrico. Aqui, ó. Hidrácidos é quando eu tenho a presença de hidrogênio, mas não tenho a presença de oxigênio. Aqui, ó. Ácido cloro, um elemento, cloro, mas a terminação hídrico. Ácido bromohídrico, bromídrico. Ácido, porque aqui não é carbonídrico, não, aqui porque é cianídrico. Aqui eu tenho cianídrico. Okay? Aqui eu tenho H2S, ácido, aqui é o que? Enxofre. Aí a gente chama de sulfídrico. E aqui o ácido HI, ácido iodídrico. Beleza? Então é fácil. É pegar o nome do ácido mais o elemento mais a terminação hídrico. Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Calma. A gente viu dos hidrácidos. Agora nós vamos ver dos oxiácidos. Né? Aí eu tenho a presença do hidrogênio, o elemento e a presença do oxigênio. Aí presta atenção aí, cuidado aí, porque a gente vai aumentar o tamanho do nome do elemento. Nesse caso, como o mesmo elemento pode formar vários oxiácidos, estabelecemos um oxiácido padrão, a partir do qual daremos nomes aos demais. Então, ó, você vai ter um padrão aqui, uma tabela padrão. Isso aqui é para a gente facilitar o entendimento. Ok? Então, cuidado aí para vocês pensarem em cada elemento. Ácido, mais o nome do elemento, mais ícaro. Ácido, cloro, ícaro. Como faria? Ácido clórico. Aqui, ó. Tem os elementos cloro, bromo, iodo. E aqui eu tenho um exemplo. O hidrogênio, aqui, é o elemento. E aqui o oxigênio. Aí fica ácido, cloro e ácido clórico. Aí eu tenho os elementos aqui, esses elementos aqui, tem aqui outros elementos aqui embaixo, e aí eu vou seguir a mesma regra. Ó, eu tenho H2SO4, aí eu tenho enxofre, aí eu vou fazer ácido, enxofre a gente chama de sulfa, ácido, sulfo e ácido sulfúrico, H2SO4, ácido clórico, se fosse PR aqui, ácido brômico e assim sucessivamente. Aí eu tenho aqui, ó, fósforo, H3PO4, ácido fosfórico. Aí eu tenho outros elementos e aí eu vou fazer a mesma coisa. Aí aqui eu tenho sílica, aí faço H, ácido, sílico. Aí eu tenho bórico, boro aqui, aí eu tenho ácido bórico, ácido carbônico, e aqui eu tenho o ácido nítrico, do nitrogênio. Então, veja só, duas bases, dois ácidos que a gente tem que fazer a nomenclatura. Quando é hidrácido, só tem hidrogênio, é o hidrogênio e o elemento. É o ácido, mas o nome do elemento. Ácido, o nome do elemento e a terminação hídrico. Aí eu estou falando de hidrácido. Não confunda hidrácido com oxiácido.
Só isso que a gente vai fazer. Okay? Aqui é o nome ácido, como a gente fez outra vez, o ácido. O nome do elemento, em vez de hídrico agora, é hídrico. Só fazer esse tipo de colocação. A regra geral para elementos que formam 2 ou mais oxiácidos. Se um elemento forma 2 ou mais oxiácidos, o padrão aqui a gente vai colocar é ácido perclórico, o nome do elemento mais íquo. Se tiver mais oxigênio aqui, ó, mais oxigênio. Coloca-se o per na frente. Aqui é o normal que a gente fez. Ácido cloroíco, ácido clórico. Se tiver menos oxigênio, a gente coloca a palavra oso. Linha 3, ficou com 2 oxigênio, a terminação vai ser oso aqui. Se perder mais um oxigênio, a terminação vai ficar hipo, porque é menos. Ah, estou ligado. Isso vai diminuindo a quantidade de oxigênio. O final vai ser menos hipo. A palavra hipo quer dizer menos cloro. E aqui é ácido perclórico como se fosse de hiper. Hiper de mais. Ok? Então, isso é fazendo esse tipo de alteração. Okay? Aqui eu tenho ácido sulfúrico, perde um oxigênio, fica ácido sulfuroso. Se eu tenho aqui ácido fosfórico, perdeu um oxigênio aqui, ó, terminação uso aqui, e a terminação hipo na frente, e depois eu tenho uso no final. Calma. Calma. Vai fazer essa sala de aula com calma e a gente vai colocando essas terminações. Ok? Beleza? Próxima aula a gente começa daqui. Então, funções ácidas. Beleza? Tranquilo? Valeu, feras.